Olá, hoje nós vamos meditar no Salmo de número 46, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quero pensar na seguinte grande ideia: Deus cuida daqueles que buscam refúgio nele. Repetindo, Deus cuida daqueles que buscam refúgio nele. Este é um salmo muito propício em tempos de angústia, pois esta era a realidade do salmista quando o escreveu. Algo que foi escrito há aproximadamente 2.700 anos atrás, serve ainda hoje de alento para quem busca refúgio em Deus. Este salmo é um hino escrito pelos descendentes de Corá. Ele enfatiza a confiança do povo de Israel na proteção divina. O cabeçalho, ele não identifica o ambiente histórico do salmo, mas o seu conteúdo, ele se ajusta bem às circunstâncias do período em que o rei Ezequias e o profeta Isaías enfrentaram quando os assírios cercaram Jerusalém e ameaçaram destruir a cidade. O relato está no segundo livro de Reis, capítulo 18 e capítulo 19, bem como no segundo livro de Crônicas, no capítulo 32, e também no livro do profeta Isaías, capítulo 36 e capítulo 37. Esse salmo nos lembra da importância de sempre confiarmos em Deus, não importando a dificuldade que nós estamos passando. Foi este salmo que inspirou Martinho Lutero a escrever o hino 406 do HCC, Castelo Forte é o nosso Deus. O salmo começa com a declaração acerca de Deus. O salmista descreve algo bem pessoal, tendo em vista ser esta a sua experiência diante da tribulação. Como já citei antes, que o contexto do salmo era uma situação de perseguição, de afronta, de humilhação, de opressão ao rei Ezequias, que era um bom rei, e também ao povo de Judá. E junta-se a isto o fato da cidade em que o salmista se encontrava estar sitiada e sob violentos ataques dos assírios. Ataques estes que aconteceu aproximadamente no ano 700 a.C., quando o rei Senaqueribe, o rei da Assíria, tentou atacar Jerusalém. Senaqueribe enviou seu melhor general a Jerusalém com um grande exército, e esse se posicionou no aqueduto, que era uma tubulação que transportava água de um açude para outro. Este local foi escolhido de forma estratégica, pois eles sabiam que se cortasse a água, o povo teria que se entregar. Um dos generais de Senaqueribe manda então um recado ao rei, desafiando-o a lutar, humilhando-os e blasfemando contra a pessoa de Deus. Já no capítulo 19 do segundo livro de Reis, o rei Ezequias vai ao templo orar.
ele vai ao templo buscar orientação, buscar conselhos com o mordomo, com o escrivão e com o ancião dos sacerdotes. E os envia ao profeta Isaías, dizendo que mandou dizer que aquele dia era dia de angústia, era dia de humilhação para eles. Isaías então profetiza algo tremendo, dizendo que era para eles não terem medo de nada e que o rei da Síria haveria de morrer. Ezequias recebe uma carta de Senaqueribe o desafiando novamente e o insultando, bem como também a pessoa de Deus. Naquele momento não lhe restava nada a fazer a não ser orar. Irmãos, há situações que é justamente isto que devemos fazer, é isso que podemos fazer, porque foge ao nosso controle a situação daquele momento. Orar e esperar Deus agir, esperarmos o sobrenatural de Deus, é o que Ezequias buscou fazer naquele momento. Como Deus não falha nas suas promessas, pois é fiel ao seu caráter, ele cumpre o que disse que haveria de fazer com Senaqueribe e com o seu exército. Então ele diz lá nos versos 35 ao 37, naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e oferiu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Deus é fiel, quando ele promete algo, ele cumpre. Apesar da situação caótica, o salmo é tremendamente encorajador. Na verdade, ele é um grito de confiança e de esperança no poder de Deus. Tenho visto líderes de grandes nações clamarem pela ajuda de Deus no momento de crise, de pandemia como essa que o mundo está vivendo. A situação vivida pelo salmista não o leva a escrever um salmo de lamento, como geralmente vemos no meio do povo de Deus. Ele, pelo contrário, escreve um salmo declarando a sua fé, declarando a sua confiança no que Deus pode fazer, no Deus que protege, no Deus que abriga os seus durante os piores momentos das suas vidas. Neste sentido, o salmista nos apresenta princípios de como reagir diante dos momentos angustiantes. No verso 1, ele faz uma declaração de fé. Este seria o primeiro princípio, crendo que a situação seria resolvida pelo Senhor, mesmo parecendo difícil aos olhos humanos. Ele afirma: Deus para nós é refúgio e fortaleza. O que ele precisava no momento era de uma cidade que lhe servisse de refúgio por meio de um muro forte, já que a sua realidade não era esta. Por isso ele compara Deus a uma cidade que nunca sofreria dano algum. Salomão, quando escreveu Provérbios, lá no capítulo 18, verso 10, ele afirma o seguinte sobre este Deus: torre forte é o Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. É para a torre forte, que é o Senhor, que nós devemos correr neste momento. Os versos 2 e verso 3 trazem 4 situações nas quais o salmista afirma que não teria medo por causa da presença e do cuidado de Deus. Ele aqui estabelece o segundo princípio, não temer. Ele diz no início do verso: não temeremos. A primeira situação, a alteração de terra, ainda que a terra se transtorne. Ele diz a segunda situação, que ele não temeria: o agito dos montes no coração dos mares, e os montes se abalem no seio dos mares. Ele diz o que ele ainda não temeria: o agito e as águas espumando, ainda que as águas tumultuem e espumejem.
E ele diz a quarta situação que ele não temia, o tremor furioso dos montes, e na sua fúria os montes se estremeçam. Esta lista do salmista são descrições de calamidades naturais com potencial destrutivo, como terremotos, tsunamis, enchentes, tromba d'água. Poderíamos incluir nessa lista as pestes, as pandemias e tudo mais que possa acontecer neste mundo, pois vivemos num mundo que jaz no maligno, um mundo contaminado pelo pecado, um mundo disfuncional, um mundo desequilibrado. Mas a confiança do salmista é expressa na forma como ele enxerga o Senhor como uma cidade fortificada, com total capacidade de proteger seus moradores de tudo isso. E aí no verso 4, nós vemos algo que já falamos no início sobre a estratégia dos inimigos para cortar a água deles. Era comum em cercos cortar a água da cidade sitiada, às vezes até mesmo mudando o curso natural do rio. Dessa forma, deixava de abastecer os reservatórios existentes dentro da muralha. Com isto, ou a cidade se rendia, ou eles morriam de sede. A menção de um rio pelo salmista é bastante sugestiva nesse sentido. O verso 4 diz: há um rio cujo canal alegra a cidade de Deus. Ao comparar a presença e a proteção de Deus com uma cidade atravessada por um rio, o salmista pode ter revelado, além da sua confiança em Deus, também uma esperança futura no reino milenar, falando consciente ou não da cidade de Deus. E aqui nós temos o terceiro princípio estabelecido pelo salmista, a sua confiança em Deus. Tanto é que no verso 6 ele diz: os povos se agitam, os reinos tremem, ele levanta a sua voz, a terra estremece. A partir do verso 7, o salmista produz uma declaração de confiança que é repetida no verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco, refúgio para nós é o Deus de Jacó. A palavra traduzida por refúgio no verso 1 é sinônimo de fortaleza e pode também significar defesa, guarida e amparo. É um lugar que serve de abrigo do perigo. Já a palavra traduzida por refúgio nos versos 7 e 11 significa abrigo alto e seguro, ou seja, uma cidadela. Era comum dentro das grandes fortalezas terem construído uma fortaleza menor. Assim, caso a cidade fosse invadida, havia outra muralha em uma posição mais alta para proteger os moradores que perderam a primeira muralha. Para o salmista, Deus é como uma dessas cidadelas que, mesmo diante da queda dos muros da cidade, continua dando proteção aos que nele se refugiam. Assim, Deus tem feito com cada um daqueles que o buscam, daqueles que se refugiam nele. A pergunta é: onde você está se refugiando? Os ataques violentos, a sede, o medo, a tristeza queriam oprimir o salmista, mas nada disso tirou a confiança dele no Senhor. Em vez de lamentar, o salmista passa a encorajar o povo, trazendo a lembrança, a memória deles sobre quem Deus era, as coisas que ele fez no passado, e ainda faz um convite aos oprimidos. O verso 8 diz: venham e vejam, vinde. Esse seria o quarto princípio, o reconhecimento de quem Deus é, de quem é Deus. Ele diz que não há mais guerras quando Deus ordena que ela cesse. Verso 9, ele é aquele que faz pararem as guerras até a extremidade da terra.
que quebra o arco e destrói as lanças e que queima no fogo os carros. E foi justamente isso que aconteceu. Tanto aconteceu que no verso 10 ele conclama o povo a aquietarem, a descansarem e saberem, reconhecerem que Deus estava cuidando deles. Ele diz: cessem as atividades, parem de tentar resolver os problemas com as suas próprias forças, reconheçam a supremacia, a soberania de Deus que tem cuidado de nós. Só nos aquietaremos se tivermos a visão correta de quem Deus é. É isso que nós precisamos neste momento, mais do que nunca. A grande ideia que dei no início dessa meditação foi: Deus cuida daqueles que buscam refúgio nele. Você tem buscado refúgio em Deus? No Salmo ele diz que Deus é o nosso refúgio por 3 vezes. O Senhor dos Exércitos está conosco por 2 vezes. Ele convida outros: vinde, contemplai as obras do Senhor. Ele dá alento aos inquietos, aos ansiosos. A convicção do salmista o coloca como parte do exército de Deus, como parte do povo dele, unido a ele, alguém que tem filiação com ele. E se você é mesmo um filho de Deus por adoção em Cristo Jesus, terá as mesmas convicções que o salmista teve, a mesma paz que ele teve. O que Deus prometeu, ele cumpre. Portanto, confie nele. Quem confia em Deus não teme as dificuldades da vida, não se abala com elas, pois a fé o ampara, o fortalece. Ele tem uma fé aperfeiçoada e crescente a cada instante. Deus quer que saibamos o quanto somos amados por ele e cuidados por ele. Há um texto lá em Lucas, um versículo lá de Lucas 13, versículo 34, onde o Senhor Jesus disse o seguinte, falando sobre a cidade de Jerusalém, esta mesma cidade que havia sido sitiada e o rei Senaqueribe, os assírios estavam tentando invadi-la e derrotar o povo de Judá e o rei Ezequias. Diz assim: quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha abriga a sua ninhada debaixo das asas, mas não o quiseste. As palavras do Senhor Jesus ilustram sobre o quanto ele deseja nos abrigar sobre as suas asas, ao ponto de se comparar com a galinha que reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Isso era o que ele ansiava fazer por Jerusalém. Isso é o que ele anseia fazer por mim e por você. Ele ansiava isto a fim de encontrar segurança, paz, para que Jerusalém pudesse reconhecer a pessoa de Deus como aquele que dava todo o abrigo necessário ao seu povo. Nesse texto, Deus usa de uma linguagem que chamamos de antropomorfismo. O que seria isto? É claro que Deus não tem mãos, Deus não tem asas, Deus é espírito, mas o Senhor Jesus aqui o está usando de formas humanas para revelar sobre como ele deseja se relacionar conosco. E é exatamente isso o que o Senhor Jesus ainda deseja fazer por você e por mim. Ele quer nos reunir, ele quer nos manter aquecidos, abrigados e seguros em meio às tentações e lutas dessa vida, debaixo das suas asas. Por isso, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vá até Jesus, ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Lá em João 10, falando sobre o aprisco, ele diz que as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz, ele vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem
a sua voz. Lembre-se, queridos, Deus cuida daqueles que buscam refúgio nele. Que o Deus de Jacó seja o seu, o meu, o nosso refúgio. Que Deus nos abençoe. Amém.